Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço a presença do Dr. Jorge Tomé, todos os contributos que já nos deu. Vou dividir a intervenção em 3 grupos. A primeira, mais genérica, e tem a ver com o seguinte: o Sr. já era administrador da Caixa BI quando aconteceu a passagem da administração de Dr. Vítor Martins para o Dr. Santos Ferreira. E eu pergunto se sentiu, por parte da administração, uma alteração de postura em termos de maior intervenção para pressionar a Caixa BI a tomar determinado tipo de decisões, como aquelas que já aqui nos descreveu. Deputado, boa tarde, muito obrigado. Não. Tanto da passagem da presidência do Dr. Vítor Martins para a presidência do Dr. Santos Ferreira, não houve nenhuma alteração relativamente à relação da Caixa BI com a Caixa Geral de Depósitos. O Caixa BI, isso é importante, enfim, não tive a oportunidade de ler a comunicação. O Caixa BI, mas já agora aproveito a sua pergunta, se me permite. O Caixa BI ainda é um banco que atuava na área da banca de investimento. Tinha produtos e uma natureza técnica muito específica. Portanto, havia uma complementaridade de produtos, de operações bancárias, que a Caixa não tinha essas competências e o Caixa BI tinha. E, portanto, na relação com a Caixa Geral de Depósitos, quando a Caixa comprou o Caixa BI, comprou no ano 2000, o Caixa BI na altura era um banco perfeitamente autónomo, define que o Caixa BI mantém o estatuto de banco, todas as formalidades e exigências regulatórias que isso existe, mas na relação com a Caixa há as seguintes alterações. Primeiro, não tem competências de crédito. Foi atribuída uma competência mínima de crédito ao Caixa BI por ser banco de 5 milhões de euros ou qualquer coisa, acho que foi 5 milhões de euros, mas que o Caixa BI nunca utilizou, ou utilizou uma vez, excepcionalmente, já não sei porquê. Portanto, o Caixa BI não tinha competências de crédito. As operações do Caixa BI funcionavam com uma direção especializada, uma direção comercial especializada para determinadas operações e determinados produtos. E, portanto, todo o circuito com a Caixa Geral de Depósitos era exatamente como fosse uma direção comercial. Ou seja, a Caixa BI atuava da seguinte forma. Atuava com 2 modelos de funcionamento. A cadeia de valor toda da Caixa BI era originar operações dentro destes produtos de banca de investimento, seja Project Finance, seja Acquisition Finance, seja de leverage, seja operações no mercado de capitais, seja securitizações, seja leasing estruturado, seja o que for. Portanto, originar operações, estruturar tecnicamente as operações, apresentá-las à direção de gestão de risco para fazer a apreciação do risco. Obviamente o Caixa BI também se fazia a sua apreciação de risco, mas aquilo era para uma questão interna. Para efeitos de Caixa Geral de Depósitos, a direção de gestão de risco é que tinha que ver se a operação tinha bondade ou não tinha bondade. A direção de gestão de riscos dava o seu parecer e depois o Caixa BI, com o parecer da gestão de DGR, agendava a operação para o Conselho de Administração, juntamente com o administrador do pelouro do Caixa BI. Portanto, o Caixa BI não pegava, vou agendar esta operação para o Conselho de Crédito. Não. Portanto, a operação era vista na DGR, era discutida na DGR, o DGR dava o seu parecer, favorável, desfavorável, condicionado. Nós apresentávamos a operação ao administrador do pelouro da Caixa Geral de Depósitos, que tinha as grandes empresas. Depois a operação era ou não era agendada para o Conselho. Pronto, era assim que funcionava. Outra modalidade de funcionamento. Vamos supor que o Caixa BI, portanto, era uma direção comercial especializada, que estruturava operações. Vamos supor que as direções comerciais da Caixa, o Caixa BI funcionava muito em articulação e coordenação com a direção das grandes empresas.
Porquê? Porque o segmento de mercado era o mesmo. Os nossos clientes, os clientes do Caixa BI eram grandes empresas. E, portanto, havia uma grande articulação e até havia um tratado de Tordesilhas, que é que a direção das grandes empresas faz, que é o que o Caixa faz. Bem, vamos supor que a própria, ou DGE, portanto, ou uma direção comercial da Caixa, tinha uma operação qualquer que precisava de apoio técnico e financeiro de uma entidade com a especialidade do Caixa BI. Pedia ao Caixa BI para estruturar a operação. E o Caixa BI estruturava a operação, apresentava à direção de risco, juntamente com a direção comercial, depois a operação era agendada para o Conselho de Crédito e era discutida no Conselho de Crédito, o Caixa BI defendia a operação juntamente com a direção comercial, depois a operação era decidida de uma forma sim ou não. Portanto, era esta. Portanto, e a partir de 2004, dentro daquele projeto da Caixa, de tentar ir para o mercado espanhol e ter uma posição muito mais relevante no mercado espanhol, é também decidido que o Caixa BI trabalhava já o mercado a partir de Lisboa, tivesse uma sucursal em Espanha para trabalhar mais as operações da banca de investimento em Espanha. E, portanto, é criada a sucursal do Caixa BI em 2004, em Madrid. Portanto, e a estratégia do Caixa BI foi, muito bem, trabalhar o mercado espanhol, mas o mercado espanhol é um mercado diferente. Obviamente que a posição do Caixa BI em Espanha não podia ser igual ao do Caixa BI em Portugal. É impossível. Em Portugal estava ligado ao maior grupo financeiro português, conhecia as empresas todas, conhecia os empresários, fazia a avaliação de todos os riscos, etc, etc. Em Espanha não. Portanto, então, a melhor forma de entrar no mercado espanhol e crescer no mercado espanhol foi fazer sindicações. Portanto, nós seguíamos a sorte dos outros bancos, dos grandes bancos espanhóis, dos bancos internacionais que estavam a operar em Espanha. E, portanto, identificávamos as operações nos vários produtos do Caixa BI, nos vários setores de atividade, e depois íamos ter com, sei lá, com o Deutsche Bank, ou com o Barclays Capital, ou com o JP Morgan, ou com o Morgan Stanley, ou com o Santander, ou com o BBVA, dizer, vocês estão a liderar essa operação parece-nos interessante, deixem-nos participar no sindicato. E participávamos nesses sindicatos. Obviamente que tínhamos de fazer toda a análise de avaliação e de risco, etc, etc. Pronto, e aí o Caixa BI ficava. O Caixa BI, via caixas de depósitos, estas operações não eram para ser domiciliadas no Caixa BI. Algumas, sim, que o Caixa BI quisesse domiciliar no Caixa BI. Mas estas operações eram para ser domiciliadas no balanço da Caixa de Depósitos. E, portanto, o Caixa BI interveio nessas operações, sim senhor, nos sindicatos, com participações de 4, 5, 3, 6, 7, 8%, e foi assim que a banca de investimento em Espanha cresceu. Cresceu com base na sindicação. O Caixa BI não liderava operações em Espanha. Fora de questão, eu acho, nunca isso aconteceu. Portanto, estava e participava em sindicatos. Depois podia participar mais ou menos, mas era em sindicatos que aparecia. Porque era a única forma, primeiro, termos acesso ao mercado. Segundo, fazermos uma minoração do risco de um mercado que nós conhecíamos mal. O doutor não sentiu diferenças na administração, mas eu coloco-lhe agora então uma pergunta diferente. Se nas funções que exerceu, quer na Caixa BI, quer posteriormente na administração da Caixa Geral de Depósitos, se sentiu, de alguma vez, não sei se não é se sentiu, é se aconteceram, contactos diretos ou indiretos de membros do Governo, até no bom sentido da palavra, porque muitas vezes pode haver a ideia que existe um segundo interesse, muitas vezes pode haver o interesse na lógica dos governantes acharem que o projeto é bom, mas se recebeu esse tipo de contactos para que determinadas operações pudessem ser analisadas de forma atenciosa na Caixa Geral de Depósitos ou na Caixa BI. Sr. Deputado, o Caixa BI, na banca de investimento, era o primeiro, às vezes o segundo, banco de investimento em Portugal. E, portanto, como sabe, este período de 2008
2002, 2003, até 2007, foi um período de grande dinamização dos projetos nas infraestruturas, em Portugal, em Espanha, em toda a Europa. Aliás, impulsionado até por as políticas públicas da própria comunidade, com envolvimento até com o do Banco Europeu de Investimento, etc. Portanto, houve um investimento enorme, como o Sr. Deputado sabe muito bem disso, infraestruturas na área de rodovias, na área da energia, etc. E, portanto, e fazia parte da política do governo também, ou dos governos, dinamizar esse tipo de investimento. Portanto, havia e houve muitos contactos a nível das Secretarias de Estado com o Caixa BI, no seio dessas operações, para fazer acompanhamento de como é que estava a ser, qual era o ponto de situação da montagem do financiamento. Devo dizer que essas operações eram todas elas sindicadas com os outros bancos nacionais, e essas reuniões de acompanhamento eram feitas também com os outros bancos. Portanto, não era no sentido de pressionar isto ou pressionar aquilo. Era ver como é que seria a posição da Caixa, como é que a Caixa via a operação, e depois de haver uma manifestação de interesse, como é que estava a ser elaborado o projeto, digamos. Isso houve muitas vezes e havia esses contactos regulares com a Caixa e com os outros bancos. Relativamente a outros casos que o Sr. Deputado certamente está a referir, lembro-me de um ou dois ou três, mas que num deles exigimos a garantia do Estado e noutro decidimos não participar. Pelo menos estes dois lembro-me, pode ter havido mais algum ou outro. O Sr. portanto, confirma que existiam esses contactos políticos, de governantes, no sentido que a Caixa pudesse estudar determinado tipo de propostas, e houve respostas da Caixa nesse sentido. Não sei se pode nos dar fazer essas referências neste momento ou posteriormente à porta fechada. Sr. Deputado, prefiro que seja à porta fechada. Ora bem, assim aguardaremos. Soutor, um desses casos, pelo menos é assim que está relatado, é o caso Laceda. E é assim que está relatado a partir do momento em que é dito que nessa primeira reunião o Dr. Matos Gil se terá apresentado com a sua equipa, dizendo que tinham, no mínimo, o patrocínio do Ministério da Economia para que esse projeto pudesse ser avançasse. Gostaria de confirmar se isto é verdade. Não, isso é verdade e, de facto, confirmou-se, porque havia já no âmbito do ICEP, na altura, não sei se ainda era a API, que o projeto estava a ser já em fase adiantada de estudo e, portanto, isso nós depois confirmamos. Não é? Portanto, isso era um facto. Depois o Dr. Matos Gil também deu aqui outras informações, essas eu desconhecia, de contactos anteriores, com o governo português, etc. Portanto, mas isso tudo faz sentido, porque aquilo que se veio a confirmar a seguir. Mas o facto de o Dr. Matos Gil ter dito que vinha ali, que estaria nessa reunião já com o alto patrocínio do Sr. Ministro da Economia, não fez com que a Caixa, ou na Caixa BI, deixasse de emitir uma posição negativa sobre o projeto que estava a ser exposto. Não, porque, a ver, estes contactos com Secretaria de Estado ou com ministérios fora da tutela da Caixa, aqueles ministérios mais ligados à economia, chamemos assim, era normal haver esse tipo de abordagens, etc.
Mas, enfim, aquilo morria ali, quer dizer, enfim, não me parece que isso seja um industrial, um promotor, um empresário, chegar ao pé de um banco e dizer, olha, eu venho do Ministério da Economia ou do Ministério outro qualquer, tenho aqui um projeto fantástico, etc. Portanto, vocês, a Caixa deve fazer isto ou deve fazer aquilo. Repare, isso é enfim, é uma informação veiculada por um empresário. Curiosamente, um empresário, nós não tínhamos nenhuma relação comercial, a Caixa não tinha relacionamento comercial com o Grupo Imato Gil. Portanto, enfim, consideramos, obviamente, a informação, mas era uma informação, nada mais. Sr. Doutor, ao que parece, não foi só eu vim do Ministério da Economia. Eu venho do Ministério da Economia com o suporte de que o Ministério, o Sr. Ministro, considera este projeto importante para Portugal. E o exemplo que não morreu está no facto, a prova concreta, que não é o exemplo, é a prova concreta de que não morreu, é que o Sr. Doutor manteve a sua posição, mas rapidamente da Caixa, da administração da Caixa, lhe foi dito para reapreciar o projeto, o que significa que não desistiram de utilizar a influência política para levar a água ao bom moinho. Ora bem, o que é que fez a Caixa BI depois de alterar a sua posição? Sr. Deputado, Caixa BI, vou ver se consigo explicar isso. Caixa BI não alterou a sua posição. Caixa BI, a reserva que tinha era uma reserva que não era da competência do Caixa BI. Portanto, a reserva que o Caixa BI tinha era sobre a natureza da operação. Isso não era definido pela Caixa BI. Eu posso ter muitos estados de alma, mas quer dizer, quem és tu? Quer dizer, portanto, o Caixa BI tinha que ter a opinião técnica sobre o projeto e tinha que ter a opinião sobre a qualidade económica e financeira da Alaceda no momento. E essa opinião o Caixa BI não mudou. Portanto, nós sempre entendemos que toda a informação que o projeto da Alaceda, de Sines, mais tarde de Sines, tínhamos de consultores internacionais, etc, etc. Fomos sempre acompanhados com consultores internacionais no setor petroquímico e especializados naquele produto. Toda a informação que nós tínhamos, a informação do projeto, é que era um projeto válido. Portanto, e acho que continua a ser válido. Relativamente à Alacena, naquele momento, a Alacena era uma empresa boa, em termos económicos e financeiros. Portanto, aí não há mudança. Não há mudança, porque o Caixa BI teve uma opinião relativamente à estrutura da operação e isso não mudou. Ninguém mudou nenhuma opinião, só que era uma opinião que não era da competência do Caixa BI. E por isso a administração da Caixa decidiu entrar no capital da Alaceda. E a administração da Caixa entra no capital da Alaceda e, Sr. Doutor, ao longo de 2007, há sintomas que vão ser identificados com algum nível de preocupação daquilo que está acontecendo na Alaceda, que leva, nomeadamente, o Dr. Matos Gil a afastar-se do projeto, vários administradores a saírem, mas a Caixa Geral de Depósitos resolve continuar a investir já depois de tudo aquilo que se sabia. E aí eu faço-lhe esta pergunta. Se essa decisão de manter, depois já praticamente o próprio promotor do projeto se ter afastado, resultou das duas uma. Se resultou daquela posição do jogador de casino, eu já lá meti, já gastei, já perdi isto, e vou tentar recuperar, e afinal vou a perder mais 370 milhões de euros, ou se, pelo contrário, houve pressão política, dada a imagem que se queria meter na altura que o projeto tinha sido um grande projeto, era um projeto muito importante para Portugal, que não poderia ser o Banco Público a vir a público
mostrar as fragilidades do mesmo e o fracasso do mesmo. Sr. Deputado, em 2007, depois no princípio de 2008, a informação que nós tínhamos relativamente à Laceda, tínhamos dois tipos de informação. Tínhamos um relativamente à gestão, algumas reservas, não é reservas, dúvidas, sobre as contas. Depois os auditores vieram confirmar que estava tudo bem, a auditoria interna da companhia também emitiu o seu parecer que estava tudo bem, etc. Mas tínhamos dúvidas sobre as contas, nomeadamente uma questão da venda de licenças tecnológicas, etc. Esse é um aspecto. Relativamente à qualidade económica e financeira da Laceda, não havia dúvidas. A Laceda tinha feito um grande investimento em 2007 de uma excelente empresa chamada Amcor, tinha diversificado os seus produtos, tinha diversificado os seus mercados e transformou-se de facto numa grande empresa na Europa de PET e PTA, com essa aquisição. Portanto, por aí devo dizer que nada alterou. O que alterou foi um mal-estar do Grupo Imato Gil na sua relação com a Laceda, sem dúvida nenhuma, pretender uma estratégia de alteração da governance da Laceda e certamente fazer um takeover à Laceda, não sei. Portanto, isto, portanto, no primeiro trimestre de 2008. Agora, respondendo à sua questão mais na segunda derivada. Se no primeiro trimestre de 2008 se o projeto Sines poderia ou não ser reequacionado. Bem, como lhe digo, a informação que nós tínhamos não era muito diferente da informação que nós tínhamos em 2007. Mas admito hoje que se o projeto não tivesse um estatuto de projeto de interesse nacional, um grande interesse do Estado português trazer o projeto para Portugal e que já tinha arrancado a primeira pedra, tinha já feito o lançamento da primeira pedra, admito que o projeto pudesse ter sido repensado, admito. Não sei se a decisão depois não teria sido a mesma. Portanto, estamos a falar no primeiro trimestre de 2008. Se estivéssemos a falar no terceiro trimestre de 2008, as coisas já seriam muito diferentes. Seriam muito diferentes porquê? Porque aí já tínhamos muito mais informação sobre a Laceda, sobre as contas da Laceda, e depois o mercado do PET-PTA cai abruptamente. Portanto, mas no tempo, no momento, obviamente que ser um projeto PIN, o interesse nacional, o interesse público, etc., que condiciona as decisões depois a nível técnico, é indiscutível, porque um processo de decisão é um processo em árvore e, portanto, se há decisões a montante de interesse público, de interesse nacional, etc., o decisor está a decidir à frente, na opção a seguir, tem que ter em conta essa restrição atrás. Portanto, isso é o que eu chamo um modelo de decisão em probabilidades condicionadas. Mas esse modelo em probabilidades condicionadas custou à Caixa mais 400 milhões de euros. E isso ficará para sempre, vamos dizer, na consciência de quem teve de tomar essa decisão,
nomeadamente considerando que o projeto era um projeto PIN e que por isso tinha um interesse político relevante para o país. Sr. Doutor, permita-me que coloque ainda aqui umas questões sobre o caso Berardo nesta perspectiva. O Sr. Doutor acha normal que uma administração faça concessão, fazendo com que um banco fique com uma exposição acionista a mais de 8% de um concorrente e que seja isso utilizado isso como garantias para os diferentes financiamentos? Sr. Deputado, são decisões que foram tomadas em determinado momento. O que lhe posso responder é o seguinte: as operações de crédito têm de acautelar. Compreender, porque o doutor, o Sr. João Berardo faz a questão, se tivessem executado em tempo útil as ações, a perda não teria tão grande. Mas, por outro lado, o engenheiro Faria de Oliveira responde, mas podíamos causar um problema sistémico e uma perca de valor global. E eu pergunto, sentiram-se de mãos e pés atados com aquilo que tinha sido as decisões da administração anterior? As decisões de crédito temos de ver qual é a natureza da operação, obviamente, e temos de tipificar os riscos da operação. E este tipo de operações de financiamento para compra de ações tem basicamente 3 riscos. Tem o risco contraparte, que é o do mutuário, que é o recurso ao mutuário. Tem o risco associado às garantias, que neste caso concreto são ações, tem 2 tipos de riscos. Tem o risco de volatilidades e tem o risco de liquidez. Pronto, e portanto, quando a operação é analisada e decidida, tem que se ter em conta estes 3 tipos de riscos. O que nós verificamos neste caso concreto foram financiamentos para compra de ações e do BCP. Quando o mercado muda, e este tipo de riscos têm que ser acautelados num cenário de ciclo económico normal. Um ciclo económico normal não quer dizer que não tenha fases depressivas, tem fases depressivas também. Tem fases de crescimento, tem fases de estabilidade, depois tem fases depressivas. Portanto, quando se está a avaliar o risco de volatilidades e o risco de liquidez, tem que se ter em conta a fase depressiva do ciclo. Ok? E, portanto, de 2 a 1, ou a operação tem garantias suficientes para acautelar o risco de volatilidades e o risco de liquidez em fase depressiva, ou se não tem, o risco de contraparte tem de compensar a menor garantia na parte das volatilidades de liquidez. Digo, um ciclo normal económico. Um ciclo normal económico, o decisor tem de, neste tipo de operações, tem de ver o seguinte, tem de ver qual é a volatilidade, se as garantias são ações, qual é a volatilidade das ações na altura. Primeiro ponto. E depois tem de ver se consegue desfazer a posição num espaço de tempo muito curto. Porque este tipo de financiamento de compra de ações é uma reconfiguração de um outro financiamento que se chama financiamento contra margem, que esses sim funcionam muito bem porque têm outro tipo de características. Mas este tipo de financiamentos é uma reconfiguração da natureza nesta natureza de operações. Portanto, nós, quando estamos a decidir este tipo de operações, temos de ver qual é o risco de contraparte. É bom, sólido, pode dar muitas garantias, se isto correr mal, etc, etc. E temos de ver, em caso de
mudança de fase do ciclo económico, a uma fase depressiva, como é que o mercado pode cair. Isto é medido. Portanto, por isso é medindo-se a volatilidade do título. E, portanto, quando se diz que um título tem volatilidade de 20% ou 25%, quer dizer que, em normalidade, na fase de estabilidade do ciclo, oscila nestes 20 para menos e 20 para mais. Quando está em fase de crescimento, a tendência é a curva deslocar-se para a esquerda, portanto, significa que estes 20% de volatilidades provavelmente transformam-se em ganhos em 40%, porque a curva desloca-se para a esquerda, para a esquerda. A esquerda da curva, não a minha esquerda, é o contrário. Na minha posição, desloca-se para a direita. E, portanto, a volatilidade dos 20% ou dos 25% transforma-se em prováveis ganhos de 50%. Quando a fase é depressiva, esta volatilidade joga ao contrário. Portanto, os tais 20% ou 25% ou 30% desloca-se a curva, de facto, desloca-se para a sua direita e para a minha esquerda, e a probabilidade de perdas passa a ser, em vez de ser os 20, passa a ser 40 ou 50. E, portanto, este tipo de riscos é medido. Bem, e se for assim, e agora vamos ao risco de liquidez. Como é que, vamos supor que tenho uma garantia de 20% ou 25% ou de 30%, se a curva começa a deslocar-se num sentido contrário ao nosso interesse de mercado, ou se reforça as garantias, ou então tende-se a desfazer, executar as garantias e desfazer a posição e vender o exemplo. Portanto, isto funciona assim. No caso concreto, estou a falar na fase de execução. Quando a decisão foi tomada, estamos a falar de momentos muito diferentes, nem seria eticamente correto estar a falar disso. Portanto, não vou pronunciar, momentos muito diferentes. Se tivermos um ciclo económico a subir durante 10 anos, os mercados todos a subirem, houve os parceiros de risco, etc, etc. Portanto, houve a avaliação que houve, etc. Bem, na fase seguinte, quando o mercado começa a cair, da avaliação que se faz deste caso concreto, verificou-se o seguinte: a ter como bom a garantia dos títulos da associação, ter como bom isso, o risco contraparte do Grupo José Berardo era um excelente risco. Era um excelente risco. A ter como bom a garantia dos quadros. Porquê? Porque o mercado começa a cair, e os gestores, como eu disse há bocado, têm que acautelar a volatilidade dos mercados dentro da normalidade. Bem, se a volatilidade do título na altura era 30%, havia uma probabilidade, como a curva deslocou-se, no sentido, para um lado que nós não queríamos, que houvesse uma probabilidade de uma desvalorização superior aos 30%. Poderia haver uma desvalorização de 30%, 35%, 40%, 50%, em normalidade. E, portanto, aí duas uma. Ou o mutuário reforçaria as garantias para cobrir essa eventual perda, ou então o mutuante, neste caso o banco, se ele não cobre, não dá mais garantias, o mutuante aí tem que executar a operação. E aí põe-se o problema do risco de liquidez. Em quanto tempo é que eu vou desfazer a operação? E, de facto, nesse caso concreto, pese embora o risco contraparte foi demonstrado, o risco contraparte cobriu as perdas do ciclo económico em questões normais,
porque houve reforço de garantias, bem, só em ações a mais, ele deu quase 40% a mais, já em 2008. Depois ainda deu mais 23 milhões de euros. Portanto, quer dizer, o risco de volatilidade para um ciclo normal, o risco contraparte compensou isso. O problema é que depois o mercado não caiu só aos 40% nem aos 50%. O mercado veio a cair depois 60%. Tenho essas contas feitas. Passa de 2 euros da ação no início de 2008 para 0,8 no final de 2008. Mas mesmo aí, nós confrontamos, e esses cenários estão aí feitos, bem, nós temos aqui um risco de volatilidade anormal, completamente anormal, porque de facto estamos perante uma crise financeira com as características todas conhecidas, e portanto aqui a garantia associada a esta operação, para cobrir o risco de volatilidades, o risco de contraparte tem que ser muito forte. Porque, mesmo que quiséssemos executar a operação no final de 2008, e se pudéssemos executar, confrontamos com vários problemas. Primeiro, o risco de liquidez. A Caixa tinha, na altura de garantia, 185 milhões de ações do BCP. Não sei se era 5%, se era mais 5%. Não, 8% globalmente. Né? Com as ações que já tinha no BCP, etc. O que fazer? Ou há reforço de garantias, que era a situação ideal, ou a liquidação, ou a execução da coisa. Bem, a execução tornou-se completamente impraticável. Vamos imaginar a execução. E que foi analisada dentro da Caixa Geral de Depósitos, devo confessar. Opção 1. Ok, não vamos aceitar mais garantias, isto acabou, vamos executar os 185 milhões de ações. Estamos a falar de ações do BCP. Em 2009. Bem, o mercado como é que estava? Pressão vendedora brutal. O BCP caía todos os dias, a variação máxima quase. A volatilidade dos títulos do BCP em 2008, 2009, passou de 30% em 2007 para 45% em 2009, 2008. Depois já veio o problema da liquidez. O mercado do BCP na Bolsa fazia no limite 5 milhões de ações por dia. Já estou a ser simpático. Nem isso fazia. Bem, então eu vou-me pôr a vender as ações do BCP em mercado. A vender, mesmo que a Caixa, como comitente vendedora, fizesse 50% do mercado, venderia por dia 2,5 milhões de ações. Para desfazer 185 milhões de ações é fazer as contas. 3 meses, se quisermos também ser muito otimistas, 2 meses. Portanto, aí tínhamos de dar ordens ao melhor. Ordens ao melhor significa que estamos a dar ordens a qualquer preço. Eu tenho a de vender. E, portanto, como a variação máxima permitida na Bolsa é 10%, eu todos os dias tinha uma perda no BCP de 10%. Portanto, bem, depois que efeitos é que isto teria? Teria efeitos, já não vou falar dos principais, vou falar dos secundários. O BCP tinha na altura, suponho eu, 220 mil acionistas, pequenos acionistas. Bem, e era a Caixa. Pois já não era o mercado que estava a fazer com que o BCP queria, era a Caixa. Bem, ter 220 mil pequenos acionistas que também eram clientes da Caixa, o que seria? Depois, estamos a falar de um banco.
em que a Caixa, por sua vez, também tinha participação no BCP. E a Caixa tem um papel, não deve ter o papel, como eu disse, de emprestador de último recurso, mas tem que ter um papel de estabilizador do mercado financeiro. Esse tem que ter papel. E, portanto, essa opção era uma opção impossível. Opção 2. Fazer uma operação estruturada para vender 5 ou 6% do BCP, que nós chamamos o accelerate de book building. Era possível, era possível. Bem, mas então a que preço é que saía essa operação? A volatilidade estava nos 40, 45, por aí. Tinham que vender a investidores internacionais. Nessa altura tinham que ser uma característica muito especial, que eram os hedge funds, mais especializados em classe de ativos da banca. Bem, e os hedge funds e esses investidores olhavam para o mercado português, olhavam para a crise financeira, para a situação dos bancos, e diziam assim, bem, a volatilidade são 45%. O risco de liquidez que está aqui são pelo menos 20%. Bem, portanto, dizia assim, senhor, nós aceitamos comprar esse package de ações por 65% ou 70%. Portanto, iríamos recuperar o quê? 15% do valor de crédito que tínhamos no BCP. E isso também tinha implicações sistémicas, porque aparecia a Caixa a fazer uma venda em book building, accelerate book building, a vender 5% das ações do BCP, há um desconto absolutamente brutal. Bem, e depois também tinha implicações nos tais pequenos acionistas. Era este o quadro, porque nós estávamos a viver um momento muito difícil e fora da normalidade das depressões de um ciclo económico normal. Isso as pessoas têm de entender. E isso é estatisticamente comprovado. Portanto, não é uma coisa de... é uma opinião. Não é uma opinião. Isso é provas estatisticamente. E pode-se ver até onde é que há uma fase depressiva num ciclo normal e o que é para além da fase do que é normal de uma fase depressiva. Portanto, isso estatisticamente é perfeitamente medido todos os dias pelos instrumentos analíticos que temos, as Bloomberg, etc, etc. Portanto, qual era a solução que nós tínhamos? A solução que nós tínhamos, felizmente, o risco de contraparte era um bom risco, considerando que a garantia das obras de arte e dos títulos da coleção existe. O mutuário, e nós, na relação com o mutuário não queria de todo que se vendessem os títulos. Aquilo que ele disse aqui, conversa, não é? Conversa. Portanto, prova-se por A mais B, documentadamente, que isso não é verdade. Então, aceitou dar os títulos da coleção, fazer a indexação dos títulos às obras de arte e montou-se aquela solução jurídica. Ele pôs uma condição, que houvesse o envolvimento dos outros bancos. O envolvimento dos outros bancos, que também já estavam muito expostos ao grupo, estavam com o mesmo problema que a Caixa, mas eles tinham menos garantias que a Caixa, na relatividade. Isso também está aí demonstrado. E, portanto, então criou-se o sindicato para resolver o problema. Dir-me-ão, mas a garantia dos títulos, das obras de arte, se é mau, se é bom, eu vou-vos dizer o seguinte. Na situação de mercado que nós estávamos, era a melhor garantia que os bancos podiam ter. E explico porquê. Porque aí tínhamos de pensar, amanhã estes títulos, estas obras de arte, podem vir para o balanço da Caixa e depois a Caixa tem que vender, etc. E se isso acontecesse, qual era o impacto que teria no risco do portfólio e do balanço da Caixa? E aqui vamos à análise estatística novamente. A arte, isso também é conhecidíssimo, assim como os metais preciosos,
tem um efeito contrário a outra classe de ativos. Quando a outra classe de ativos está em queda, normalmente os metais preciosos sobem e as coleções de arte também. Portanto, aqui tínhamos um efeito imunizador desta classe de ativos no portfólio da Caixa. Porquê? Os bancos é gerido, há um instrumento que se chama VAR, não é o VAR de futebol, mas chama-se Value at Risk, que é um algoritmo de cálculo que avalia o risco do portfólio das várias classes de ativos de fixed income, ativos de ações, e, portanto, todo o conjunto de ativos. Sr. Jorge Tomé, sem prejuízo do interesse e caráter exaustivo da sua exposição, eu ia lhe pedir, apesar de tudo, algum esforço de síntese. A resposta está... Esta pergunta já vai, salvo erro, em 20 e tal minutos, não é? Okay, 40 então, minutos, pronto. Talvez... Então, só para responder... Está nas minhas costas, eu não vejo, mas... Só para dizer o seguinte, esta garantia, a ser dada como boa, era uma excelente garantia, porque, além de ter valorização no mercado, até havia uma opção de compra do Estado que precificava o valor da coleção e tinha um efeito imunizador no portfólio. Quer dizer o seguinte, se porventura os títulos entrassem para o balanço da Caixa, o tal VAR, em vez de subir, baixava. Portanto, o risco de portfólio Caixa diminuía. Então, já falar de uma coleção que nos 40% pode valer 170, 200 milhões de euros. Isto para concluir, o risco de contraparte do grupo José Berardo, de facto, a ter essa garantia como boa, era um excelente risco. Era um excelente risco, estava muito bem coberto. Aliás, nem foi avaliado dessa forma na altura quando ele foi dado. A parte do risco de volatilidade, de facto, não foi devidamente considerado e o risco de liquidez de todo não foi considerado. Mas estes dois riscos, em normalidade de mercados, seriam cobertos pelo risco de contraparte. Chego muito rapidamente. Mesmo para terminar, esta intervenção que foi muito elucidativa para exemplificar o risco excessivo da garantia que a primeira operação aceitou. Aceitar as ações como garantia do empréstimo para a aquisição dessas mesmas ações. E temos aqui toda a argumentação, toda a racionalidade para evidenciar como foi completamente irracional o aceitar daquela garantia. E eu coloco então finalmente esta pergunta. É que hoje viemos a saber que, para além da Caixa, o próprio Banco de Portugal tomou conhecimento desta operação. E se acha também racional que a administração do Banco de Portugal achasse normal este tipo de operação com este tipo de garantias. Muito obrigado. Bem, é uma informação que vem hoje num periódico. Ora bem, o Banco de Portugal teve conhecimento certamente da operação, mas enfim, isto é uma matéria que não me diz nada a respeito, mas enfim, vou responder. Mas o Banco de Portugal, havendo um investidor que quer ter uma participação qualificada num banco, ou quer reforçar a participação qualificada, obviamente tem que propor isso ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem que fazer a avaliação da idoneidade, essa parte está feita, porque ele já era acionista e, portanto, qualificado. Depois tem que fazer o outro trabalho, tem que ver capacidade financeira, de onde é que vem o dinheiro, etc. Mas isto não tem nada a ver, vamos separar as coisas, são planos completamente diferentes. Isso é uma questão. Está a avaliar, digamos, a idoneidade, o compliance de um promotor ou de um investidor que quer ter uma participação qualificada num banco. Isso é uma questão. Não tem nada a ver, o Banco de Portugal não tem que dizer, mas onde é que vai buscar o dinheiro? Vai buscar aquele banco, mas aquele banco não pode fazer isto, ou deve fazer aquilo, ou deve fazer... Isso é outra conversa. Portanto, o Banco de Portugal, na sua qualidade de
Banco Central e do Supervisor e do Regulador, tem que avaliar a qualidade financeira e idoneidade. Mesmo que possa pôr em causa o risco sistémico que aqui tão bem e de uma forma tão clara nos expôs durante há minutos. Senhor Deputado, isso tem que ser avaliado com as outras componentes. E eu acho que tentei passar também a mensagem que, em normalidade do mercado em fase depressiva, o risco contraparte, tal como estava coberto, cobriria o risco de volatilidade e o risco de liquidez, cobriria. Isso está também demonstrado. Agora, em fase da normalidade de evolução de mercados, essa parte já não estava coberta. E, portanto, agora, o Banco de Portugal não tem que estar a fazer essa avaliação de crédito, acho eu. Quer dizer, não, até porque são departamentos diferentes, enfim, teria de comunicar ao outro departamento da supervisão, olha, esta operação. Estamos em 2007. Não, isso não é em 2007, estávamos em, sim, por aí. Sim,